tá bom? Tudo você consegue na internet, né, cara? Tudo você consegue na internet, mas agora o FMS dá uma proposta do livro, de um livro regional, cara, tá? Regional, que é o Vias do Infinito Ser. E daí o que acontece? Eu vi lá a relação e fiquei muito animado. Por quê? Porque eu conheci o Rubênio, o autor do livro, tá? Deixa eu até colocar aqui. Eu estive lá na Livraria Franco. Deixa eu dobrar aqui para você ver aqui o que eu... Opa, não é aqui que faz. Para você ver tudo que eu fizer no meu computador, tá? Eu fui à Livraria Franco, conheci lá o dono, lá, o tal do Aloísio, tá? Muito gente fina, muito camarada. Aí ele me mandou a arte, tá? Da Livraria Franco. O livro a gente só encontra na Livraria Franco. E daí eu fiquei muito feliz, né, cara? De deixar um pouquinho aí para você ver. Opa, deixa eu receber lá, galera. E aí eu fui à Livraria Franco e me informei certinho. Por quê? Porque eu trabalhei com o Rubênio numa ocasião, num outro colégio, tá? A ocasião foi a seguinte: um colégio que já fechou aqui em Campo Grande, inclusive, cara, o antigo SEI, não sei se você ouviu falar, ficava aqui pertinho de casa, aqui, que nem Euclides da Cunha, do pessoal do grupo Maxud, né, da professora Lia Maxud. Então, daí, o que aconteceu? Lá, eu era professor de literatura lá, recém-entrado lá por força e por indicação de uma professora minha, tá? Esse eu guardo com muito orgulho, tá? Que eu era professor no Colégio Batista da filha dela, e eu era aluno dela. E por ocasião, e ela é autora de vários livros, né? Hoje ela é doutora, a professora Raquel Naveira, tá? E daí o que aconteceu? Eles estavam precisando de um professor de literatura, uma escola particular grande, em Campo Grande e tal, e eu dava aula no Colégio Batista, e eles perguntaram para ela, professora, só não teria uma indicação? Ela falou assim, olha, tem um aluno lá na época eu era acadêmico, né? Tem um aluno lá na faculdade que é, inclusive, professor da minha filha, tá fazendo um trabalho legal tal, e me indicou, cara. E por força da minha professora, né? Por isso que é importante sempre dizer, eu sempre gosto de repetir isso aí, passar na universidade, passar no Enem, passar na Universidade Federal, é o menor de seus problemas. O problema vai ser você sair vivo de lá. E sair vivo de lá gira em torno de você também fazer um trabalho já responsável, de projeto da sua carreira lá, porque na maioria das vezes o seu primeiro empregador será seu professor, entendeu? E foi assim comigo, e é assim que funciona, entendeu? É assim que a vida toca. E aí eu fui trabalhar no SEI. Quando eu trabalhei no SEI, lá tinha uma encarregada do aspecto cultural, de todas as atividades culturais da escola, que era uma professora muito renomada aqui na cidade, a professora Maria de Sá Rosa. Maria Glorinha de Sá Rosa. E lá eu tive o prazer de conhecer a Maria de Sá Rosa e tal. E aí a gente bolou um projeto, cara, um projeto cultural chamado Canta Sei. E contou com a participação dos membros da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Quem que já era membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras? O Rubênio Marcelo. E lá eu tive o prazer de conhecê-lo, tal, a gente trocou ideia, tal, trabalhamos juntos lá. Fizemos apresentações, contamos que ele foi jurado lá dos meus alunos, tal. E o negócio rolou, entendeu? Depois eu perdi o Rubênio. Depois nunca mais vi o Rubênio. Vi o Rubênio uma vez ali no Sesc, quando eu trabalhava lá, tal, nunca mais vi. Quando eu vi o livro dele, vou colocar de novo aqui. Quando eu vi o livro dele, eu falei, cara, é o Rubênio, velho. Procurei na minha agenda, pau, cadê o Rubênio? Não achei o Rubênio. E aí eu procurei a Academia Brasileira de Letras. Na Academia Brasileira de Letras, eles me deram o telefone, muito gentilmente, expliquei que eu já tinha trabalhado com ele e tal. Muito gentilmente me deram o telefone dele. E eu entrei em contato com ele. E daí é o seguinte, a gente está num dilema, certo? Qual que é o dilema? Você está procurando conteúdo na internet e não vai achar. Não vai achar. Por quê? Porque o livro é de 2017.
Então não tem resumo, não tem. O que você vai achar? Você vai achar alguma coisa ali, uma entrevista, um negócio ali. E daí o que aconteceu? Nós vamos fazer a leitura? Vamos ter que fazer a leitura. Será que vai cair uma questão no FMS? É claro que vai cair, irmão, porque o livro é regional, o livro aqui é do Mato Grosso do Sul. Rubênio Marcelo, ele é nordestino, tá? Mas ele vive conosco aqui, ó, há muitos anos e desenvolve a arte dele aqui no Mato Grosso do Sul, entendeu? Por isso, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, tá? Tem vários livros publicados, tem CD gravado. E aí, qual foi a minha ideia? É o seguinte, vamos fazer um momento com os alunos do referencial, com o próprio autor do livro. E eu propus a ideia para ele. Eu propus a ideia para ele, e você não imagina, eu já sou um cara empolgado, mas ele ficou mais empolgado ainda, entendeu? Porque, cara, é o contato com o leitor jovem, entendeu? Então, é o seguinte, provavelmente a gente vai ter que comprar o livro, provavelmente, tá? E outra, seria importante, seria bom comprar o livro, por quê? Por causa do ciclo da cultura, meus amigos. Eu vou me reunir semana que vem com o Edilson, mas eu já tenho a data do evento. A data do evento será no dia 7 de novembro. Anota aí na sua agenda, anota aí, 7 de novembro. Nós vamos contar com a presença do autor do livro Vias do Infinito Ser, tá? Então ele vai estar conosco, a gente vai fazer uma live, ele vai falar a respeito de todo o processo cultural da concepção, do que é a concepção de um livro, tá? Ele que se envolve não só, claro, na produção do livro, muito legal, né, velho? Ele vai estar conosco, cara, e ele ficou muito empolgado. Eu falei, cara, eu quero que você esteja lá, eu quero que você converse com os nossos alunos, porque daí você vai ter perguntas para me fazer sobre o livro, confere? Não, você não vai fazer a pergunta para esse humilde professor, você vai fazer a pergunta para o autor do livro. Entendeu? Nós vamos fazer um evento que vai se estender para a escola toda, tá? Nós vamos fazer um evento que vai se estender para Campo Grande todo, a gente vai fazer um evento que vai se estender para o Mato Grosso do Sul, a gente vai fazer um evento que vai se estender para o Brasil. Por quê? Porque a UFMS, no seu curso de medicina, é sim um dos vestibulares mais optados, mais concorridos do Brasil, tá? Aí a gente pode colocar aí tanto a UFMS no seu curso de medicina e outros cursos, é claro, e também o FGD no curso de medicina. Esse ano eu tive um sobrinho, eu contei já para vocês, né? Meu filho também entrou no UFMS esse ano. Quando deu o final do ano passado, eu trouxe eles aqui no referencial, aqui na nossa casa, no referencial. Eu trouxe aqui ao referencial, porque meu sobrinho ia fazer os dois vestibulares, ia fazer tanto da UFMS em medicina como a FGD em medicina. E aí eu falei para ele, cara, é o seguinte, tem que ter o preparo regional também, tal. O FMS tem os livros, tal, da relação, então tem que ter uma. Aí eu convidei para ele chegar um pouquinho antes para pegar as minhas aulas de literatura e as aulas do referencial. Falei com o pessoal, falei que era meu sobrinho que veio de fora, o Robson, ele disse, não, traz o menino aí, não dá nada não, é seu menino, é nosso menino. Né? Aí ele assistiu às aulas, ele e o meu filho, tá? Aí, claro, né? O menino já vinha estudando e tal, então não foi isso o fator preponderante. Mas o meu menino passou, ele não passou aqui no FMS, passou na UFGD. Mas é isso aí, cara. Ele desceu lá do Vale do Paraíba, irmão. Ele desceu lá de São José dos Campos. Então, o que acontece? Muita gente vem do Brasil inteiro para fazer vestibular aqui. Então, vai ser um evento Brasil. E, claro, um evento que vai ter aí a sua proximidade, porque você é o nosso aluno do referencial, você vai estar ali na nossa casa com o Rubênio. O Rubênio vai estar conosco e vai estar respondendo questões a respeito do livro. Outra coisa a respeito do livro. Ele me mandou um link, vou mostrar aqui para vocês, do Jornal da Poesia, tá? Onde o Jornal da Poesia compara, ou melhor, onde o Jornal da Poesia faz uma matéria sobre o Rubênio. Aí tem alguns exemplos de algumas poesias do livro Vias do Infinito Ser. A poesia que dá nome ao livro, porque, é claro, você concorda comigo que essa poesia passa a ser a poesia, talvez a poesia-chave, porque é a poesia que dá nome ao livro, Vias do Infinito Ser. Sem a ordem do dia, do sobrenatural, não haveria a natural ordem das coisas da noite para o dia, silentes instantes, tornam-se eternos, do dia para a noite, palavras saltam
muralhas e viram estrelas. Instantes e estrelas conheces os refúgios do tempo, mas desentendem a quietude das pedras e a saga dos pássaros translúcidos do sétimo céu. Por via das dúvidas, há vias de certezas que nos desafiam a percorrer inconscientemente e em perfeita claridade a Via Láctea e o infinito do nosso ser. Vias do infinito ser, Rubênio Marcelo, tá? E aí eu tenho, claro, algumas amostras do livro, tá? E aí, no final, um comentário do Jornal da Poesia. Vias do Infinito Ser aconteceu em Campo Grande, em 2017, em um concorrido evento no Teatro Prosa do Horto, tá? O lançamento oficial do livro de poemas de Rubênio Marcelo, Vias do Infinito Ser, publicado com a Editora Livre, tal. A obra possui a apresentação do professor Paulo Nolasco, doutor em letras, e prefácio e do crítico literário e poeta José Fernandes, professor e doutor em letras, que assim afirma num trecho: o livro Vias do Infinito Ser se compõe de uma poesia profunda, marcada por forte dimensão metafísica, como requer a concepção do infinito, a que o ser tem de conquistar durante a existência. Para isso, o jogo poético, tal como existencial, se executa entre o finito, o concreto, o físico essencial, o abstrato, o metafísico infinito. Em decorrência, a leitura de cada poema não pode ser feita em uma sentada, mas sorvida mediante várias leituras, a fim de que se possa mergulhar na essência mesma da poesia e no sublime que ela encerra. A viagem pelo poema, deste modo, assemelha-se à viagem do ser em busca do infinito. Tem de ser executada passo a passo, tá? Então aí ele faz aí um comentário, Jornal da Poesia, tá? Eu vou postar o link aqui para que você possa experimentar, para que você possa experimentar mais sobre a entrevista, tá bom? Eu vou colocar o link aqui. E aí, ué, o que eu fiz? Peraí. Cara, o livro ele tem ali próximo de 400 páginas, tá? É uma lapa de um livro, cara. Tá. Ué, mas ele deu um Meet aqui. Bom. Tá, mas daí eu... Tá bom, eu pego o link certinho. Tá dando a nossa aula aqui, eu não entendi. Eu pego o link certinho e passo para vocês, tá bom? O livro tem perto de 400 páginas, tá bom, Mariana? É uma lapa. Agora, o que eu aconselho vocês? Eu aconselho vocês a irem lá na Livraria Franco, comprarem um livro, tá? Não precisa comprar os outros? Necessariamente não. Por quê? Porque tem muito conteúdo na internet, você vai contar comigo aqui, com o seu professor, que vou, né, fazendo os resumos dos livros, passando, discutindo qualquer dúvida dos outros livros. Contudo, cara, o livro do Rubênio Marcelo, você adquirindo, você vai estar cooperando com o ciclo da cultura aqui na sua cidade, aqui no nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul, entendeu? Então esse, cara, R$37, cara, reserva os R$37, vai lá na Livraria Franco, fala assim, eu sou aluno do Referencial, sou aluno do professor Gessé Cortez, com certeza eles vão cobrar mais caro de vocês. Mentira, o Aloysio lá é gente boa pra caramba, tá? E aí a gente vai contar com a presença do Rubênio. Aí todas as dúvidas, aí é aquele tal negócio. É legal que você tenha feito a leitura do livro, que você tem. Eu vou passar aqui esse... Mariana! Cara, eu acho que não. Né? Porque é o cara lá, não tem nada a ver com a escola não ganha nada com isso e tal. Então, né? É só pra gente incentivar mesmo. Pensa assim, você vai estar incentivando o ciclo da cultura. Desde a faxineira ali da Livraria Franco, o dono da livraria, o vendedor, o cara da tipografia, o cara que fez a encardenação e o próprio, claro, o poeta, cara, o Rubênio, né? Para que o ciclo da leitura possa existir, para que vale a pena produzir leitura, produzir cultura. Fechou? Era esse o aviso que eu queria dar para vocês. Eu estou empolgadíssimo. Essa semana a gente vai ter posições a respeito da divulgação, mas eu já tenho a data, eu já tenho a confirmação do artista. Vai rolar dia 11 de novembro. Põe aí na sua agenda. E a gente vai estar aí fazendo, né, um evento top, assim como é top o cursinho do Referencial, que merece, né, cara?
merece um evento top. Vamos então? Vamos lá? Espero que vocês estejam empolgados, porque eu estou empolgado. Então vamos imediatamente agora para a nossa aula, tá? Então tá, se você assistiu meu vídeo, eu acabei de fazer, ou melhor, acabei de postar, né? Fiz o vídeo ontem, a respeito do cubismo, tá? Então, é importante que você vai notar que o negócio ele vai desencadeando, entendeu? Então, eu tenho o vídeo sobre impressionismo, depois fiz a aula sobre o expressionismo, tá? O impressionismo é a impressão do externo para o interior, né? Então, do externo para o interior, de fora para dentro. O expressionismo é a expressão do interior para fora, irmão. É por isso que aquelas cores, elas são vibrantes. É por isso, né, que a paisagem, ela tem a visão da pessoa que está naquele momento com o seu emocional ou feliz ou triste, ou tranquilo, ou, né, com seus conflitos, né? Com seus, minha esposa gosta da palavra, com seus construtos ali, né? Todos em ebulição e assim por diante. E aí, ontem eu fiz o vídeo já está na plataforma, a respeito do cubismo. O que foi o cubismo? Foi uma evolução desse expressionismo. Em Cézanne, o que ele faz? Ele coloca formas, né? Vai colocando formas geométricas no seu expressionismo, no seu impressionismo, e aí Braque e Picasso, o que eles levam isso? Eles levam isso ao exagero, e aí eu tenho uma arte que vai propor uma nova geometrização necessária, porque nós temos vários outros, nós temos a descoberta de uma nova física por Einstein. Eu tenho a teoria da relatividade, então propõe-se uma física diferente. Então, essa física diferente merece uma geometria diferente. Então, por isso que o cubismo, né? No seu cubismo analítico, no seu cubismo sintético, eu falo ali no meu vídeo. E aí, a gente eclode aqui. A gente eclode, talvez, no exagero da negação, no exagero do passadiço, tá? No exagero da negação da arte, no exagero da arte, da arte tradicional, tá? No exagero da negação da aula tradicional, tá? Então, aqui nós temos um exagero nesse... né, o exagero nessa negação. Mas tudo bem, vamos prosseguir então. O que acontece com o Dada? Hoje nós vamos falar o que é esse Dada, tá? Você vai ver o que é esse Dada, você vai ver o que são essas origens, o que são essas principais características do dadaísmo e o que é essa negação. Eu tenho aqui uma pergunta da Mariane a respeito do vídeo gravado. No vídeo gravado, o que acontece? Eu apresento do La Demoiselle de l'Avignon, né? Que é uma obra ainda dos resquícios expressionistas do Picasso. Ela necessariamente, ela não é considerada uma obra dadaísta, estou falando dadaísta, uma obra cubista. Mas como a publicação dela, ela surpreendeu demais, e a partir dela há uma projeção do Picasso de uma maneira diferente, todas as obras que vêm depois, aí ele lança o seu cubismo, juntamente com o Braque. Então, eu falei no vídeo, realmente, Mariana, eu falei no vídeo, que a Les Moselles de l'Avignon não é necessariamente, mas ela é um marco histórico, tá? Isso mesmo. Isso mesmo, as datas são só teóricas, isso mesmo, é importante, isso é importantíssimo você citar, tá? Porque lá eu coloco as datas, quando começa, onde supostamente começa o cubismo analítico, onde termina, onde começa o cubismo sintético, mas essas datas são retóricas só, tá? Por que retóricas? Porque, claro, o cara não acorda de manhã e fala assim, agora eu sou dadaísta. Não, tudo isso daí é um percurso, assim como a gente teve a fase azul do Picasso, que é uma fase extremamente melancólica, porque com 15 anos a gente pode dizer que o Picasso atingiu o ápice da vida dele como artista, cara. Ele já tinha um ateliê e tal, então ele tinha um reconhecimento regional, um reconhecimento do país. E aí o que acontece? Ele vai para a França. Lá na França, esse lado melancólico dá o quê? Dá vazão ao lado tô na França, né, no Paris, eu acho que acende qualquer um. Aí ele passa para uma fase mais laranja, mais amarela, mais rosa, que é no finalzinho dessa fase que eu tenho lá Les Moselles de l'Avignon.
Quando ele apresenta a Le Moselle de l'Avion, é um choque, o pessoal pá, né? Dá uma olhada nele. E aí, a hora, né, com amizade, com certeza, com o Braque, com Braque, eles começam a produzir material cubista. E aí, por isso que a La Le Moselle de l'Avion é considerado aquela que inaugura, a despeito dela não ser necessariamente uma obra cubista. Aí, depois dela, aí começa esse cubismo analítico, né? Que foi avassalador. E aí, por que a ideia do cubismo? Aí agora, tá? Aí agora vem a questão. Por que a ideia do cubismo? Porque eu tenho agora a perspectiva de uma nova arte. Eu não vou ver mais a verdadeira ruptura se encontra no cubismo. Porque agora eu não vou ver a arte de frente assim, aí eu vou perceber que tem uma pessoa aqui, alguma coisa ali, um copo atrás. Não, eu vejo a obra por várias, então a ruptura completa. E onde entra o Dada? Onde entra o Dada nisso? O Dada, aproveitando esses elementos de ruptura, que vem impressionismo, aí vem aos poucos, ó, vem impressionismo, aí vem expressionismo, aí eu tenho o cubismo, aí surge o Dada. O Dada é de 1917. Vamos lá ver o Dada? Vamos lá ver o Dada. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era a destruição também a criação. Então agora, irmão, agora não tem nova perspectiva. Agora nós vamos destruir, nós vamos aniquilar, irmão. É o movimento revolucionário. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas. Aí, claro, você tá vendo? A gente vai partir agora, vai ser minha próxima aula gravada, semana que vem, surrealismo, tá? Vou falar talvez de um dos poucos caras que ganhou dinheiro, ficou rico esse negócio aí, chamado Salvador Dalí, tá bom? Muito bem. E tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Porque é mais ou menos assim. Eu tenho expressionismo, eu tenho cubismo. Então, necessariamente, a gente chega num ápice da intelectualidade. E daí o que acontece? Vem a guerra. E a Primeira Guerra Mundial é o ápice da barbárie. Concorda comigo? Ué, nós estamos no ápice do nosso conhecimento intelectual e o que vocês me dão é a guerra, irmão! Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconstruir tudo que nos levou até a Primeira Guerra e construir agora uma nova arte, uma nova perspectiva. Então, aí entra Hugo Ball, entra Tristan Tzara. Em 1916, os artistas agitadores culturais, Hugo Ball, né? Aí os outros nomes que eu coloquei aqui, Tristan Tzara, todos eles fizeram o quê? Fundaram o Cabaré Voltaire. O espaço foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas em Zurique. Então vamos lá? Anota aí. Dadaísmo, Zurique, na Suíça. Tem até lugar para começar. O nome do lugar se chama Cabaré Voltaire. Lá um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, dentre escritores, pintores, né? Reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. Eu coloquei aqui algumas fotos do Cabaré Voltaire, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho um boneco, né, cara, amarrado ao teto. Olha aqui, ó, o que é o Dada, tá? Então aqui algumas fotografias, tal, né? E ali as pessoas se reúnem aqui, ó, a esquina onde fica, até hoje está lá o Cabaré Voltaire. Aqui o encarte do Cabaré Voltaire, tá? E aqui uma apresentação, melhor, um figurino de uma apresentação performática. Então, no Cabaré Voltaire, nas noites do Cabaré Voltaire, tinham apresentações performáticas, tá? O próprio Hugo Ball, o próprio Tristan Tzara, eles se apresentavam lá, tá? E aí, eu não sou de fazer isso, mas vou fazer agora. Eu separei aqui um vídeo do YouTube que fala sobre o Cabaré Voltaire. É 4 minutinhos. Experimenta comigo aqui. Eu coloquei no próprio... eu tô com medo de dar o bloco, velho. Tô com medo de levar o bloco aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar o link, tá? Copiar o link. Copiar, tá bom? E eu não vou passar o vídeo, tá? Porque eu tô com medo de levar o bloco, entendeu? E aí dá problema, tal. E aí o que você faz? Sim, o niilismo, que é justamente esses postulados,
sobretudo, ele vai ser cultivado nesse dadaísmo e nesse surrealismo, tá? Ó, Pedro, então, o niilismo, sim, esse sentimento niilista, dentro desse dadaísmo a gente pode incorporar, tá? Faz o seguinte, ó, coloquei o link aqui, o nome, ou então você digita lá no YouTube assim, ó, Cabaré Voltaire, tá? Digita lá no YouTube assim, e daí ele vai direcionar, é um vídeo de 4 minutos, assiste, que o cara, hoje, o que é o Cabaré Voltaire? O Cabaré Voltaire é como se fosse um museu hoje, onde tudo acontecia, e lá, cara, você vai ver um procedimento de poesia performática, tá? Então vai ter lá um camarada que vai recitar a poesia. Eu não vou passar o vídeo, eu tenho medo de levar o bloco aqui do YouTube, porque eu tô gravando a aula, e depois eu vou passar. E aí o YouTube vai lá, me bloqueia e tal. Então eu não vou passar, tá? Mas daí deixei o link aqui na descrição, e deixei também, você digita lá no YouTube, Cabaré Voltaire, faz isso daí, cara, 4 minutinhos. E aí ele vai explicar o que foi o Cabaré Voltaire, vai mostrar algumas apresentações performáticas da época, tá? E aí, resumo da ópera. O Cabaré Voltaire, ele eclode como lugar de reunião. Então, é o lugar onde essas pessoas vão se reunir e vão divulgar essa arte, que é uma arte que o que ela propõe? Ela propõe a ruptura total. Então, o dadaísmo é um tapa na cara. Você está vendo como é que está acontecendo? E é tudo isso daí que os brasileiros, filhos da burguesia, vão ter acesso lá na Europa. Eles têm acesso. Então, quando eles vêm ao Brasil, eu estou falando de Oswaldo de Andrade, eu estou falando de Tarsila de Amaral, estou falando de Anitta Malfatti. Sabe do que eu estou falando? Anitta Malfatti. Eu estou falando de Santos Dumont. Santos Dumont viveu nessa efervescência, entende? E aí, quando esses camaradas vêm para o Brasil, o que eles fazem? Eles promovem a Semana da Arte Moderna. Santos Dumont não estava dançando, não estava. Eu citei ele porque ele era o amigo da roda da galera ali, entendeu? Ele faz o seu voo no 14 bis em Paris. O cara tinha grana, irmão. O cara tinha grana. 14 bis dá aquela planeada em Paris, irmão. Não foi aqui no Brasil. Mas foi o brasileiro Santos Dumont. Então, o que acontece? Cara, os brasileiros vão ter acesso a essa arte de ruptura. Por isso aí, essa ruptura na Semana da Arte Moderna. E é por isso que é importante você conhecer todos esses elementos vanguardistas. Vamos lá. O que é a negação do Dada? O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi o ponto de partida para a adesão ao irracional entre as vanguardas artísticas e literárias do início do século. O dadaísmo é a arte do protesto contra a destruição do homem e da sua cultura pela guerra. Então, a guerra, o que ela trouxe? Ela trouxe a barbárie. Então, agora nós vamos ser bárbaro, irmão. Nós vamos, então, mostrar uma arte bárbara, uma arte que vai romper com por que a arte tem que falar alguma coisa. Aí eu tenho algumas características. Se você quiser printar a tela, no final da aula vou enviar esse slide para vocês, tá? Principais características do dadaísmo. Podemos destacar algumas características do movimento dadaísta, saber, rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, sobretudo a forma como entender essa arte. A arte, ela tem um princípio grego que eu já dividi com vocês. A arte como manifestação do belo, manifestação da beleza, tá? Por que a arte tem que ser bonita? Por que a arte tem que falar de algo bonito? Então, o rompimento com os modelos, né? Rompe-se com o modelo tradicional de arte. Espírito vanguardista e de protesto, tá? Então, vai haver o protesto. Espontaneidade, improvisação, irreverência artística. Anarquismo, aí, ó, vê? Aí, Pedro, para você, Manão, anarquismo e o niilismo, tá? Então, o niilismo é característica preponderante desse dadaísmo. Busca do caos e desordem, teor ilógico e racional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Aversão à guerra e aos valores burgueses, importante isso daí. Então, ele vai ter uma aversão burguesa, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, e crítica ao consumismo e ao capitalismo. Então, crítica a tudo aquilo que surgia no início do século XX, tá? E aqui eu tenho, cara, um manifesto do Tristan Tzara, tá? Eu redijo o manifesto e não quero nada. Eu não digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra manifestos. Eu redijo este manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente. Numa única fresca respiração, sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também,
Eu não sou nem pró, nem contra, e não explico porque odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Por quê? Porque a guerra trouxe essa finitude, o final do raciocínio lógico, ao final da cultura, do poder de se resolver as coisas pelo diálogo. Não é assim que a gente vai da briga? Eu dialogo com você. Não, eu não concordo. Não, mas eu acho que é assim. E aí, na hora que a gente chega, o negócio é o seguinte, irmão, não empurra não, não empurra não. E aí a gente começa a resolver as coisas no braço. As coisas no braço é a finitude, irmão, do bom senso. É a finitude, irmão, de poder resolver as coisas pelo poder da argumentação. A guerra, a força bruta, ela é o fim do racional. Entendeu? Então, por isso, a necessidade do Dada. Pegue um jornal. Aí agora o manifesto, né, que fala a respeito de como produzir poesia. Esse é famosíssimo, né? Pega o jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formem esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um pouco após o outro, copie conscientemente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Não precisa me compreender. A obra não precisa ser compreendida, tá? E aí, a gente tem esse movimento nas artes plásticas, que é o ready-made, né? Que é o faça você mesmo, uma coisa assim, né? Poucos artistas foram tão importantes para os destinos da arte como o Marcel Duchamp, no século XX, tá? Que transitou entre o cubismo e o futurismo, até se identificar com as propostas dadaístas, criador do ready-made, novo gênero artístico que transformava objetos utilitários e industrializados em obra de arte. Duchamp revolucionou a hierarquia dos suportes artísticos, pretendia demonstrar, através de seus ready-mades, que o poder de criar uma obra de arte não estava no gênio artístico, mas nas convenções que, adotadas em determinadas épocas, faziam de um objeto uma obra artística. Sendo assim, suas criações levaram fundamental questão de saber quais as características e condições responsáveis por definir se um objeto é ou não é uma obra de arte. O que faz um objeto ser uma obra de arte? Então, aí eu tenho essas propostas dadaístas, junto com o Duchamp. Os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse das amarras do pensamento racional. Na pintura, usaram o recurso da colagem, com a intenção de satirizar e criticar os valores tradicionais tão valorizados. Aí eu tenho os exemplos de Duchamp, tá? Então, aqui, talvez o mais famoso dele, né, que levou o nome de A Fonte, é um mictório. Então, quem falou que o mictório não pode ser obra de arte? Aqui, uma escova de cabelo, e se você prestar bem atenção, ela é feita com fósforos, mas não são quaisquer fósforos, tá? São fósforos já acesos. Eu pergunto para você, qual é, talvez, a coisa mais inútil da face da Terra, ou mais inútil do que um fósforo aceso? Depois que o fósforo foi aceso, você riscou, queimou, soprou, apagou, ele é inútil, ele não serve para bosta nenhuma, entendeu? É, isso mesmo. Então, as cerdas dessa escova são feitas com fósforos já acesos. Quer dizer, não tem valor para explodir um lugar, não tem valor, tá? Essa daqui também, que foi tema do Enem, do Duchamp, que é uma cadeira que tem uma pneu de bicicleta, inclusive sem pneu, inclusive. Só tá o aro da bicicleta, que é algo bem inútil, tá? Muito bem. E aí eu tenho um ferro com cerdas de pregos, né, que é algo totalmente inútil, porque você vai passar uma roupa, você vai deixar a roupa lisinha. Como é que você vai passar a roupa com cerdas de ferro? Então, você tem ali dentes de ferro. É para passar aquelas roupas de cowboy, né? Tudo bem, larga a mão para lá. Foi horrível. E aí, aqui eu tenho aqui uma colagem, tá? Bem no estilo do Duchamp. Então, essas são as propostas dos dadaístas, essa literatura de ruptura, tá? Vamos para os exercícios, que a aula do Zaquim está chegando. Exercícios, então, tá? Diz lá, olha aí, ó, Unesp 2010. Faz comigo aí, ó. A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A transformação de um urinol, do mictório, né,
em uma obra de arte representou, entre outras coisas, vamos lá, letra A, a alteração do sentido de um objeto de cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Concorda comigo? Isso mesmo. Então, necessariamente, a resposta correta é a letra A. Agora, dá uma olhada na letra B. A crítica à vulgarização da arte é a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. Não. Ele não faz para ironizar, falar, tá vendo o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui, para mim, eu acho um lixo. Não, ele, adepto dessas vanguardas, ele propõe alteração de sentido do objeto. O objeto passa a ser arte à medida da maneira como eu o vejo, tá? Se eu o vejo como uma peça artística, assim ele o é, tá? Letra C. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos é a insistência de que ela só pode existir na intimidade. Negativo. Muito pelo contrário. O movimento dadaísta, ele jogava a arte na rua. Então, artistas performáticos, né? Então, onde está essa arte? Essa arte, esse lirismo, ela está na rua, ela está entre as pessoas comuns, e não naquilo que se possa comprar de mais caro, tá? Então, ali é um apogeu, nós vivemos um apogeu do capitalismo e o dadaísmo reage contra isso. Letra D. A vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. Ai, o mictório! Ai, meu Deus, eu vi o mictório. As meninas. Ai, os mictórios, porque o mictório não é comum no banheiro feminino, né? Ele é comum no banheiro masculino. Né? No banheiro masculino tem lá uma fila. Meninas, vocês nunca entraram, então eu vou te explicar. Lá no banheiro masculino tem lá a fila de mictório, entendeu? E existe uma regra entre os homens, tá? Se o camarada tá aqui no primeiro mictório, você não vai no segundo, você vai no último. Entendeu? É uma regra, eu tô te explicando que me deu vontade de falar, entendeu? Você não vai, é uma regra, você não vai no segundo. Se você tá no primeiro, tem um cara e chega no segundo, aquilo lá você acha altamente estranho, altamente constrangedor, entendeu? O cara tá até perigando levar uma porrada, entendeu? Então, você tá no primeiro, o camarada tem uma fila de mictório, você não vai no segundo, você vai no último, entendeu? Diferente das meninas, que elas vão em trio, né? 5, 6 no banheiro. Né? As meninas levantam, vou no banheiro, vou também. Elas vão junto. Não, o homem não. O homem é um momento só dele, entendeu? Mas tudo bem. Letra E. O fim da verdadeira arte do conceito de beleza é importância social da produção artística. Não. O fim da verdadeira arte, não, porque isso daí também propõe ser arte. É o fim da arte conforme os postulados anteriores, os postulados dos museus, os postulados da arte como manifestação da beleza. Este sim, mas não o fim da verdadeira arte, não, porque isso também propõe ser arte. Fechou? Todas erradas, uma contribuição do Unesp para nós de 2010, tá bom? Outra, o Enem de 2017 trouxe o Duchamp, tá? Olha como a questão é simples. Agora eu tenho também um comentário do Duchamp, tá? Ao ser questionado sobre o processo de criação do Handmade, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com seu look. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do handmade é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom e mau gosto, tá? E essa foi a entrevista que ele deu, tá? Relacionando ao texto e à imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar handmades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX? Não, né, cara? Não, muito pelo contrário. Ele vai propor, sim, uma nova arte, mas uma arte de negação. Não designar o artista de vanguarda a tarefa, não. A partir de agora, eu sou... Não, eles também não tinham essa postura. Não, eu sei o que é arte, tudo isso que você passou... Não, a gente nega o passado e dá liberdade para que qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, possa produzir arte. Letra B. Considerar a forma dos objetos como um elemento essencial da obra de arte, tá? Não, também não. Olha, você já apertou aqui. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico de belo. Não quer o conceito de belo. E sim, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. O que é uma obra de arte, velho? Uma obra de arte é aquilo que
a pessoa que está olhando diz ser uma obra de arte. Vocês não vão lembrar, tá? Vocês não vão lembrar. Mas uma coisa me chamou muita atenção, eu era criança, eu era adolescente, tá? Eu assisti Snoopy, tá? E no Snoopy tinha um menininho que só Deus sabe como identificava com aquele menino. Era o Charlie Brown, tá? Por quê? Porque o Charlie Brown era apaixonado pela menininha ruiva, tá? E eu sempre tive, né, cara, desde molequinho, quedas para loiras e ruivas. Tanto é que a florzinha, branquinha, 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 branquinha. Né, a florzinha, quando eu a conheci, né, ela tinha um cabelo grandão e pintava de loiro, né? Então a florzinha, né, era loira. Então tinha a garotinha ruiva, que o Charlie Brown, Charlie ia chamar ele de Charlie Brown Jr., que o Charlie Brown era apaixonado. E daí o que acontece? Daquela de paixão, ele vai esquecendo da matéria, ele vai ficando em condições complicadas na escola. E aí a professora lança um trabalho no último dia de aula, que era visitar o museu. Só que na hora de pegar a excursão, ele chega atrasado. E ele vai ao supermercado. E lá no supermercado, ele começa a olhar assim, tá, mas é aqui que a gente tem que estar, mas que museu esquisito, tal, não sei o quê. E ele faz o relatório dele. E a professora acha que ele faz uma metáfora, sendo que o museu se parecesse com o supermercado. Então, ela elogia e dá um 10 para ele passa de ano, porque ele faz a analogia do museu como se fosse o supermercado, mas na verdade ele visitou um supermercado. Quer dizer, para ele, aquilo lá se tornou arte. Então, criticar os princípios que determinam o que é e o que não é arte. Para o Charlie Brown, o supermercado foi arte, foi a visita ao museu. E ele deu o trabalho dele, a professora achou fantástico, e eu, moleque, eu falei assim, cara, que moleque sortudo. Mas, na verdade, o que ele faz? Ele faz essa releitura dadaísta, entende? Muito bom, né, cara? Atribuir os objetos industriais status de obra de arte? Não, não é isso que ele quer fazer, tá? Ele quer, sim, propor, determinar o que é e o que não é arte. Esse foi o Enem de 2010. A Escola Superior de Propaganda e Marketing contribui com essa questão. Aqui é fácil, né, cara? Mas eu selecionei para a gente poder analisar, tá? O autor foi o criador do Redimendes, então é o Marcel Duchamp, certo? Termo criado para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados como museus e galerias. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Assinale a alternativa que menciona, respectivamente, o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no anunciado, levando muitos a exclamarem: isto não é arte, né? Então foi o comentário de Carol Strickland, né? Arte comentada. Quem foi? Foi o Marcel Duchamp, né? No seu, e claro, movimento é o dadaísmo. O camarada olhava e falava assim, não, isso não é arte. Não foi o Franz Harp, foi o Marcel Duchamp, o criador do Redimendes, tá? Uma contribuição aí da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí um Enem, cara, de segunda aplicação, tá? Você tá ligado que todo ano tem a primeira aplicação e tem a segunda aplicação. A segunda aplicação e também diz que tem a terceira aplicação também, né? Tá, isso aqui é mais para o pessoal que está lá, os detentos, tá? O pessoal que está lá nos presídios, tal, para algum, né? Há um impedimento. E aí eu tenho aí uma segunda, uma terceira aplicação. A perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e copiavam com a estética, ou melhor, e rompiam com a estética clássica. A imagem da obra O Gigante Acéfalo, aí, ó, a obra O Gigante Acéfalo. Quer dizer, é um gigante, mas ele não tem cérebro, tá? O que ela faz? Ela explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra, não. Ela recria a realidade para combater os padrões estéticos da época, tá? Então, essa foi a proposta para o Enem. C. Organiza as formas geométricas para inovar nas artes visuais? Não, isso é cubismo. Representa experiências individuais de exaltação? Não sei nem explicar isso aí. Utiliza a sensibilidade para retratar o drama humano? Também não. Então, o correto aí é a letra B, tá? Então, explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra,
Isso aí tá cheirando mais surrealismo, né? Mas tudo bem. Então, cara, tem mais uma aqui, cara. Então vamos lá. Essa é da UEL 2015, tá? Diz assim: leia o texto e observa a imagem a seguir. No contexto da Primeira Guerra Mundial, surgiu o dadaísmo, um movimento anti-artístico, anti-literário, anti-poético, contra a beleza eterna, a harmonia, a objetividade, a eternidade dos princípios, as leis da lógica, a imobilidade do pensamento e a favor da liberdade desenfreada do indivíduo, da espontaneidade, do alegórico, do aleatório, perdão, da anarquia contra a ordem, da imperfeição contra a perfeição. Aí ele vai fazer algumas afirmações. Ele colocou aqui uma colagem, tá? Ele vai falar: com base no texto, na imagem, nos conhecimentos sobre o dadaísmo, atribui verdadeiro ou falso. Vamos lá? O dadaísmo tem como base o positivismo tanto quanto o surrealismo. Não. Porque o positivismo, ele exalta o quê? A ordem, né, cara? Você tá ligado, você tem um mote do Auguste Comte na nossa bandeira nacional, que é ordem ou progresso. Não, ele não tem como base o positivismo, e sim uma forma de negar esse positivismo pregando a anarquia. Próximo. No processo de criação dadaísta, se é que se tratava de criação, o verbo criar foi substituído pelo verbo montar. Não é assim que ele propôs o poema? Não é assim que são as colagens? Verdadeiro, cara. Verdadeiro. Próximo. O caráter antiartístico das colagens dadaístas constituía um modelo estético baseado no acaso. O modelo estético baseado? Mas não é um caráter antiartístico das colagens. Não. Ela era considerada arte, tá? Mas uma nova proposta de arte, que sim era anti a proposta de arte anterior. Então, do jeito que ele está falando aqui, ele está falando que a colagem ele é anti-artístico. Não, a colagem é uma crítica ao passadiço, ao elemento do passado. Então, essa é falsa, tá? Essa é falsa. Por quê? Porque ela não é uma... Ele está dizendo aqui que a colagem era considerada anti-artística. Não, a colagem era uma manifestação artística desses dadaístas, tá? Ela era anti-arte no sentido que ela criticava a arte do passado, a arte como manifestação da beleza. Próximo. Para o dadaísmo, o gesto provocativo era mais importante do que a obra, muito importante. Então, provocar a pessoa. Por que a arte tem que ser bela? Por que a arte tem que dizer alguma coisa? Por que o mictório não pode ser uma obra de arte? Correto, cara. O movimento Dada, por ser favorável à sociedade... Não, já errou. Ele é contra o burguês, contra o capitalismo, foi contra a arte. Não, pelo contrário. Ele questionava esse movimento. Ou melhor, ele... questionava a exacerbação desse capitalismo, que, vamos combinar, foi o que nos levou à Primeira e à Segunda Grande Guerra, tá? O desejo pela conquista, o desejo pelo lucro desenfreado, porque no final foi ali aquela disputa sobre a região Alsácia-Lorena, e aí desencadeou e as colônias africanas também, né, na Segunda Guerra. Mas tudo bem. Então aí ele é falso, tá bom? Muito bem, eu acho que eu cheguei ao fim, tá? Deixa eu não fui lá no chat, deixa eu ver aqui, que mais o professor... Tá, tem cupom, não tem. Professor, sim, a gente viu ali, né? Masculinidade frágil, oh meu Deus, né? Excelente, então, digita lá, Cabaré Voltaire, tá bom? Eu vou liberá-los para a aula do Zakimi, tá? Todo mundo aí já fica ligeiro para a aula do Zakimi. Um abraço, meus amigos, fiquem atentos para as divulgações. Já a gente vai ter as divulgações aí sobre o dia do encontro com o meu amigo, o Rubênio Marcelo, tá? Foi um prazer a companhia de vocês e até a próxima.